Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, a lição de número 10. Cristo inspeciona a sua igreja. Lição de número 10. Então, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Sejam bem-vindos nesse momento de meditação da Palavra de Deus. Eu quero, nesse momento também, estar lendo a Palavra de Deus junto com os irmãos. Quero convidá-los para que o irmão possa estar lendo a Palavra de Deus junto conosco. E hoje o nosso texto da nossa meditação se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 12 ao versículo 14. Esse é o texto que Deus tem para nós nesta manhã, para nós estarmos meditando, pensando juntos sobre esse texto maravilhoso. Eu quero convidar o irmão para que possa abrir a palavra de Deus e estarmos lendo nessa manhã. Então diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca, jamais, coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Então que Deus abençoe a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos estar orando nesse momento, pedindo a orientação do Senhor, para que nós possamos meditar na palavra do Senhor nessa manhã. Então diz assim a palavra, mostrando a respeito da figueira, e nós precisamos pedir a Deus a orientação espiritual. Oremos ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, querido e amado Deus, nesta manhã, Senhor, nós queremos engrandecer o Teu nome, na beleza de Tua santidade. Estamos, Senhor Deus, reunidos aqui nesta hora, Senhor, meditando sobre a Tua palavra, esta palavra que é viva, que é santa, que é eficaz. Ó Deus querido, a Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo, com a melhor matéria, com o melhor professor, que é o Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor Deus, falar ao nosso coração. Traz a nós, Senhor Deus, o entendimento espiritual. Aonde quer que esteja chegando, Senhor Deus, esta palavra, na vida, no coração de cada pessoa, que haja, Senhor Deus, entendimento, que haja, Senhor Deus, transformação. Ó Deus querido, obrigado por esta manhã. Nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos e amados irmãos, nós preparamos também para esta manhã. Eu gostaria que nós estivéssemos louvando a Deus com o hino do nosso hinário. O hino de número, ele é o 29 do nosso hinário. Este hino, ele fala para nós, mostrando, irmãos, a respeito do louvor. Então, vamos ouvi-lo agora.
Amém. Deus seja louvado, a Cristo coroai. Realmente, Cristo que deve ser coroado, que deve ser adorado. E a palavra do Senhor nesta manhã, ela mostra para nós, falando a respeito da figueira sem fruto. Nós encerramos os nossos estudos falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E agora então estamos dando continuidade, falando também sobre a vida da igreja e a vida de Cristo Jesus, trabalhando a vida da igreja, a igreja que somos todos nós. E o texto sagrado no Evangelho de Marcos, o capítulo 11, versículos 12 ao versículo 14. Então nós estamos aqui diante de um milagre estranho, em que Jesus ele se mostra nesse momento triste, indignado por uma figueira não ter frutos. Naquela época, ela só tinha folhagem. Como havia folhagem e Jesus estava com fome, veio-lhe a esperança de ir até essa figueira e de ali ele encontrar alguns figos. Teria sido esse o sentimento de Jesus? Sentimento de indignação por ele olhar nessa figueira e ver que a figueira tinha folhas, mas ela não tinha frutos. Era um momento de indignação naquela hora, naquele momento. E esse mesmo milagre, ele está registrado também no Evangelho de Mateus, o capítulo 21, versículos 18 ao versículo de número 22. Então a palavra do Senhor, ela mostra para nós, no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 18 ao 22, a diferença na ênfase do ensino, enquanto Marcos apresenta esta parábola dentro de uma cronologia, Mateus ele dita a parábola num contexto cujo interesse é direcionado ao leitor, o assunto referente às últimas coisas que hão de acontecer no mundo. E daí então nós podemos ver também versículos 28 ao versículo 22 de Mateus, capítulo 21. Ele vai até o capítulo 22, o versículo 46. Então, ele mostra a diferença entre esses dois textos, trazendo esse ensinamento de Jesus para nós. Mas nós vamos começar a nossa investigação com algumas respostas de antemão. E entre elas, o primeiro ponto da nossa meditação nessa manhã, a importância dos frutos. E Jesus traz nessa importância dos frutos, Jesus ele se apresenta como o Todo-Poderoso ao fazer o que ele fez. Não foi por estar inflamado de raiva que ele destruiu a figueira, mas ele a utilizou nesta hora com a liberdade que tem para ilustrar uma das verdades mais profundas
do cristianismo para nós. Jesus mostra nessa ilustração para nós, ele traz a ilustração das verdades mais profundas do cristianismo, que nós somos salvos para ter frutos. A igreja, que somos nós somos salvos para ter frutos. Faz parte da vida cristã até o momento que o Senhor nos traz e nos leva para a eternidade. O poder de Cristo era evidente mesmo em condições de humilhação ou em condenação. O Evangelho registra vários dos milagres e com o Senhor, que é sobre a criação, também manifestou uma maravilha neste acontecimento. Uma vez que não era tempo de figos, geralmente não era de se esperar que fosse encontrar figos. Aquele momento deveria estar próximo do momento da Páscoa. Podemos dizer, entre o mês de março e o mês de abril. Os brotos da figueira começaram a aparecer já no final de março e estariam prontos para ser colhidos entre o mês de maio e o mês de junho. No entanto, havia algo incomum nessa figueira. Ela apresentava muita folha e os frutos nascem junto com as folhas, ou até muitas vezes antes. Então, o que Jesus quer mostrar para nós, que esta figueira, ela traz para nós um momento de aparência. Mas Jesus, ele vê mais do que a aparência. Ele vê o coração. Ele sabe as nossas necessidades. E Jesus então trata nesse sentido. E diz o texto que Jesus estava com fome. E por isso foi inspecionar aquela figueira na esperança de encontrar alguma coisa para comer. Então ele foi até ela, porque ele viu que ela tinha folhas, porque junto com as folhas tem também frutos, e ele estava com fome. Por isso ele foi àquela figueira. Mas ele ficou ali decepcionado, porque ele não encontrou nenhum fruto. Então nós vemos que nós temos que cuidar com a nossa vida e os momentos, não viver de aparência, mas viver sim na comunhão com o Senhor Jesus a cada dia, a cada momento. O segundo ponto da nossa lição mostra cuidado para não viver de aparência. Aquilo que nós já falamos um pouquinho no primeiro ponto. Muitas pessoas que se declaram cristãs apresentam ter um compromisso sério com Deus e com a fé cristã. Professam a verdadeira religião e o amor a Jesus, mas no momento de suas crises, de seus relacionamentos, momentos financeiros e da vida em geral, recorrem a soluções muitas vezes antibíblicas, né? Fazendo coisas contrárias à vontade de Deus. E Deus não quer que o cristão venha se apropriar dessas coisas que o mundo apresenta contrária à vontade de Deus. Primeiro, porque não sabem manusear a Escritura Sagrada. Muitas vezes as pessoas
conhece o texto sagrado, mas não sabe manusear a palavra de Deus e aplicar isso na sua vida e ter fé para confiar na palavra, naquilo que Deus promete para nós, que é algo maravilhoso. Segundo, porque quando sabem o que deve fazer, não fazem. Então, muitas vezes a pessoa sabe o que deve fazer e não faz. A palavra de Deus orienta como que eu devo proceder, mas a pessoa não faz nada conforme a palavra de Deus tem orientado. Preferem dar mais atenção aos seus interesses. E aqui então, os seus interesses muitas vezes egoísta. As pessoas estão pensando muito nele próprio, esquecendo-se do seu semelhante, do seu irmão. Não podemos viver de aparência, pois Deus, o nosso Deus maravilhoso, tudo Ele vê. Ele vê todas as coisas. Viver de aparência acarreta pelo menos 3 pecados. E entre eles, o pecado do orgulho, mentira e hipocrisia. Quando nós vivemos de aparência, nós estamos muitas vezes vivendo então esse momento de pecado, o pecado do orgulho, o pecado da mentira e o pecado muitas vezes da hipocrisia. O orgulho, porque faz você se superestimar, faz você acreditar que as pessoas o olham e admiram como você gostaria que acontecesse, ou como você imagina. Além disso, viver de aparência o ilude a viver em concorrência com outras pessoas, querendo viver uma vida de competição, de ter uma família melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, com mais beleza, filhos bem melhores educados, roupas melhores, uma condição de vida superior. Mas será preciso convencer outras pessoas que o admiram e queiram ser como você. Mas tudo isso não passam de folhas. Não passam de folhas. A palavra de Deus nos diz no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, as palavras que o apóstolo Paulo traz à igreja de Gálatas. E ele traz então esta palavra para nós, que ele queria agradar a Deus para que ele pudesse servir a Deus com a sua vida. Outra questão que nós vemos também, que ele trata, mostrando para nós, além do orgulho, é a questão da mentira. A mentira está muitas vezes na vida das pessoas. E é interessante que ela tem acompanhado a humanidade. Muitas vezes ela tem mudado
a maneira de se expressar, mas ela continua atuando, enganando as pessoas. E nós sabemos que o pai da mentira é Satanás. Ele é o mentiroso por excelência, que engana as pessoas e que leva as pessoas a viver uma vida de ilusão. E aquele que vive uma vida de ilusão, a crise ela vai chegar rápido. O texto de 1 Coríntios capítulo 7, versículo 31, ele diz: os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Então a aparência passa, as coisas mudam. Quem sabe você tem um amigo seu, que você conheceu ele há muitos anos. E agora então, se você encontrar essa pessoa, muitas vezes você não vai nem reconhecer essa pessoa mais. Não vai reconhecer mais, porque essa pessoa mudou. Então, a aparência deste mundo, ela passa. Deste mundo ela passa. E nós precisamos então estar firmados em Cristo Jesus a cada dia para vencer. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 12, ele diz: não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam. E ele diz: na aparência e não no coração. Na aparência e não no coração. Então nós precisamos viver uma vida não de aparência, mas precisamos viver uma vida integral e precisamos ter isso no nosso coração. A palavra de Deus nos diz também no livro de Colossenses, ele traz para nós, Colossenses capítulo 2, versículo 23, tais coisas, como efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então ele diz que não existe valor algum contra a sensualidade. E trata, mostrando também a respeito da hipocrisia na vida das pessoas. O que é uma pessoa hipócrita, né? É uma pessoa que ele é fingido, né? Ele não é real, né? E essa hipocrisia, ela traz grande dificuldade. A hipocrisia é a arte de atuar, de representar. Os fariseus eram verdadeiros hipócritas e eles representavam muito bem. E diz a palavra de Deus que eles atavam fardos pesados e colocava nos ombros das outras pessoas, mas eles mesmos não carregavam. Quem vive de aparência não pode servir a Deus. Quem vive de aparência não pode servir a Deus. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, o versículo anterior que nós pudemos ver. Então, o orgulho, isso tudo não passa de folhas. A mentira
não passa também de folhas. A hipocrisia, tudo não passará de folhas. É isso que Jesus, então, trouxe e mostrou para os seus discípulos que estavam com ele naquela época. E traz também para nós, mostrando então que não podemos viver de aparência, não podemos ser orgulhosos, não podemos ser mentirosos, não podemos viver na hipocrisia, porque tudo isso representa naquela figueira as folhas que estavam passando. E nós precisamos então estar atento a esses ensinamentos que Deus tem mostrado na sua palavra. E ele traz também mostrando para nós, no nosso terceiro ponto, ele traz para nós mostrando que Jesus abomina a hipocrisia. E o texto de Marcos, capítulo 12, versículo 14, ele diz: chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Então essa era a colocação que eles trouxeram ali naquele momento e falaram isso para fazer um teste com Jesus Cristo, trazendo então esse momento ali para trabalhar essa questão e trazer então Jesus essa indagação para, de uma maneira muito sutil, fazer com que Jesus então pudesse nessa hora estar trazendo uma palavra para que eles pudessem pegar e condenar Cristo. E é interessante que o capítulo 12 de Marcos, o versículo 14, que nós lemos, ele mostra sobre isso, mas em Marcos capítulo 12, versículo 15, nós vemos a resposta. Mas Jesus, percebendo-lhe a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é a esfinge e a inscrição? Responderam: De César. Disse-lhe então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Muitos naquele momento admiraram-se de Jesus pela resposta que ele deu. É claro que ele era o próprio Deus, ele era muito sábio nas suas respostas. Jesus abomina a hipocrisia. O Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 4 diz: Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então ele mostra que o cristão deve permanecer na videira. Eu tenho que permanecer em Cristo. Não importa as lutas, as dificuldades, as circunstâncias, a epidemia, a crise que as pessoas estão passando, que nós estamos vivendo, eu tenho que permanecer na videira, eu tenho que permanecer em Cristo Jesus, eu tenho que estar firme em Cristo. O texto sagrado mostra para nós sobre o quarto ponto: Jesus irá inspecionar você. Então, voltando seu Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. O Evangelho de Lucas,
capítulo 22, versículo 61. Então, ele trouxe essa palavra e ele disse que Pedro iria negá-lo, né? E ele, nesta hora, quando Jesus falou, ele não acreditou. Mas aqui nesse momento, o texto sagrado mostra que ele lembrou da palavra do Senhor. E ele lembrou dessas palavras que o Senhor Jesus tinha trazido para ele, dizendo assim: hoje 3 vezes me negarás antes que o galo cante. E ali então, Pedro estava sendo inspecionado por Jesus. Jesus estava olhando para dentro do seu coração, estava trabalhando ali na sua mente, mostrando para ele realmente que ele é o Deus Todo-Poderoso. E o versículo 61 diz assim: então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Ele chorou amargamente porque ele compreendeu. Então, assim como Pedro foi inspecionado por Jesus, Jesus olhou para ele, dentro do seu coração. Jesus também é o nosso Deus, olha também para a nossa vida. Em seu caso, os olhos de Jesus o levaram à mudança, à transformação e aos arrependimentos. No caso de Pedro, houve mudança, houve transformação, houve arrependimento sincero, teve amargura no seu coração e ele chorou. E essa mudança precisa também acontecer também na nossa vida, a cada dia. Mudança de transformação, mudança com arrependimento, com a vida sincera diante de Deus, que nós sabemos que não podemos esconder nada do Senhor. Ele conhece e olha para a nossa vida. Queridos, Jesus nunca mais nasça fruto em ti. Jesus falou isso para aquela figueira. Nunca mais nasça fruto em ti. E os discípulos, eles puderam ver esse acontecimento. Era esse o perigo que as igrejas da Ásia, com exceção apenas da igreja de Esmirna e Filadélfia, estavam correndo. Elas estavam vivendo de aparência. Tinha algo infiltrado dentro das igrejas. E eles também não conseguiam viver um evangelho de santidade, de pureza. Jesus vai julgá-lo. Ele colocará a plena luz à sua vida. Todos os seus segredos e mistérios estarão estampados diante dos seus olhos. Nada nós podemos esconder de Jesus. Nada nós podemos esconder do Senhor Jesus. Querido e amado, que nós possamos como igreja viver esses ensinamentos. Não vamos viver como aquela figueira, que ela estava somente vivendo de aparência. Tinha folhas, mas não tinha frutos. Jesus quer que eu e você tenhamos frutos e sejamos bênção de Deus aonde Ele tem nos colocado. Querido e amado irmão, vamos estar fazendo mais uma oração nesse momento. Senhor Jesus, queremos te agradecer por esta manhã, por esta palavra bendita, essa palavra maravilhosa, que nos mostra, ó Pai querido, que nós não podemos viver somente de aparência. Precisamos, ó Pai querido, deixar, Senhor Deus, orgulho, deixar, Senhor Deus, atitudes contrárias à tua vontade, que tem desagradado a ti, Senhor. Precisamos, ó Pai amado, que haja, Senhor Deus, transformação na vida da igreja, nas nossas vidas a cada dia. E reconhecemos, Pai amado, que por nós mesmos não conseguimos.
Por isso, ó Pai, abençoa a vida de cada irmão, aonde quer que estejam, Senhor. Que a Tua graça, que o Teu amor o abençoe e que nós possamos, ó Pai, ser visitados pelo Teu Espírito Santo. Perdoa, Pai, os nossos pecados. No nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Querido e amado irmão, encerramos a nossa Escola Bíblica nesta manhã. Próxima semana, se Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez, estudando a Palavra de Deus e falando do amor de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém.